Você já sentiu a pontada gelada da traição? Aquela dor silenciosa que não grita, mas ecoa nas profundezas da sua alma, quebrando a confiança em pedaços que parecem impossíveis de juntar. A mão que você apertou, o ombro em que se apoiou, de repente se torna a adaga que perfura suas costas. Essa ferida, essa cicatriz invisível, é um rito de passagem universal, mas poucos aprendem a lição que ela ensina. Hoje não vamos apenas falar sobre essa dor. Vamos dessecolá-la, entendê-la e transformá-la em uma armadura. Vamos mergulhar na mente de um dos estrategistas mais controversos da história, Nicolau Maquiavel, para descobrir como a virtude pode ser tanto sua maior fraqueza quanto sua arma mais poderosa. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode desafiar tudo o que lhe ensinaram sobre ser uma boa pessoa. Vamos desmascarar a perigosa ingenuidade da bondade ilimitada e mostrar como a virtude calculada é a chave não apenas para a sobrevivência, mas para a ascensão. Muitos de nós fomos criados sob um código moral simples. Seja bom, seja honesto, perdoe sempre. Acreditamos que a generosidade é sempre recompensada e que a transparência total constrói relacionamentos sólidos. Mas o que acontece quando essa filosofia encontra o mundo real? Um mundo habitado não apenas por almas nobres, mas também por predadores sociais, parasitas emocionais e manipuladores mestres. É aqui que a bondade ingênua se torna uma armadilha mortal. Sua generosidade excessiva não inspira gratidão, mas atrai oportunistas que veem você como um recurso a ser explorado. Eles se alimentam da sua energia, do seu tempo, do seu dinheiro. E quando a fonte seca, eles desaparecem, deixando você exausto e vazio. Seu perdão ilimitado não ensina lições. Ele dá permissão para que os outros repitam os mesmos erros, as mesmas traições, sabendo que não haverá consequências. Sua honestidade inocente, sua mania de compartilhar seus medos, suas fraquezas e seus planos mais íntimos se torna munição nas mãos de quem compete com você. Eles usam suas vulnerabilidades contra você no momento mais oportuno. Maquiavel, em sua obra O Príncipe, não defendia a maldade pura, como muitos acreditam. Ele era um realista brutal. Ele observou o poder e como ele funciona. Ele viu líderes bondosos, amados pelo povo, serem derrubados, exilados e destruídos, não por serem maus, mas por serem ingênuos. Eles acreditavam que ser amado era suficiente para manter o poder. Maquiavel argumentou que, embora seja bom ser amado, é muito mais seguro ser temido. O medo, no contexto maquiavélico, não é terror, é respeito. É a clara compreensão de que cruzar certas linhas trará consequências inevitáveis. Um líder, ou qualquer pessoa que deseje proteger a si mesmo e aos seus, não pode depender apenas da boa vontade dos outros. A natureza humana é inconstante. As pessoas são leais quando lhes convém. Em tempos de adversidade, a lealdade evapora e apenas o respeito pelo seu poder e pela sua capacidade de retaliar os mantém na linha. Pense em um amigo que sempre pede favores, mas nunca está disponível quando você precisa. Você continua ajudando, pensando que um dia ele mudará. Mas ele não muda. Sua bondade é vista como fraqueza, como uma obrigação. Agora, imagine que, na próxima vez que ele pedir algo, você diga não. Calmamente e sem justificativas. E se ele insistir, você estabelece um limite claro. Ele pode ficar chateado, pode até chamá-lo de egoísta, mas ele passará a pensar duas vezes antes de tentar se aproveitar de você novamente. Você trocou o amor superficial dele pelo respeito relutante. Você sobreviveu. A história está repleta de exemplos. Júlio César, um general brilhante e um político generoso, perdoou muitos de seus inimigos, trazendo-os para seu círculo íntimo. Ele acreditava que sua clemência criaria lealdade. O resultado? Esses mesmos homens, liderados por Brutus, a quem César considerava quase um filho, o apunhalaram até a morte no Senado. Sua virtude, sua magnanimidade, foi a arquiteta de sua queda. Ele foi amado, mas não foi temido o suficiente
por aqueles que cobiçavam seu poder. Em contraste, temos figuras como Augusto, o primeiro imperador romano. Ele aprendeu com os erros de César. Ele se apresentava como um restaurador da república, um benfeitor do povo, mas nos bastidores agia com uma precisão cirúrgica e implacável para eliminar qualquer ameaça ao seu poder. Ele usava a máscara da virtude, projetando uma imagem de benevolência, enquanto suas ações eram guiadas por uma lógica fria e estratégica. Augusto não foi assassinado. Ele morreu de velhice, depois de governar por mais de 40 anos, estabelecendo um período de paz e prosperidade conhecido como a Pax Romana. Ele era amado, sim, mas crucialmente, ele era temido e respeitado. Isso nos leva a um conceito fundamental: a máscara da virtude. No palco social e profissional, a percepção é a realidade. Mostrar suas verdadeiras intenções, suas dúvidas e suas ambições de forma transparente é um erro estratégico. Você precisa aprender a ser um ator, a projetar a imagem que serve aos seus objetivos. Se precisa parecer generoso, faça um gesto público de generosidade. Se precisa parecer humilde, mostre humildade. Mas nunca, jamais, confunda a máscara com o seu verdadeiro eu. Por trás da máscara, você deve ser um estrategista frio e calculista. Analise as pessoas ao seu redor. Quem são os aliados genuínos? Quem são os oportunistas disfarçados de amigos? Quem são os rivais silenciosos que sorriem para você, mas conspiram pelas suas costas? Aprenda a ouvir mais do que fala. As pessoas adoram falar de si mesmas, e ao fazer isso, revelam suas motivações, seus desejos e suas fraquezas. Use essa informação não para explorar, mas para proteger. O controle emocional é outra paika-chave dessa armadura. A raiva, a frustração, a decepção após uma traição são reações naturais, mas reagir impulsivamente é entregar o poder ao seu adversário. Quando alguém o provoca ou o trai, ele espera uma explosão emocional. Ele quer que você perca a compostura, diga coisas das quais se arrependerá e tome decisões precipitadas. É exatamente isso que lhe dará vantagem. A verdadeira força está na calma glacial. Em olhar para o traidor, talvez até com um leve sorriso, e não dar a ele a satisfação de uma reação. Isso o desconcerta. Isso o assusta, porque uma pessoa que controla suas emoções é imprevisível e, portanto, perigosa. Enquanto ele se perguntar o que você está pensando, você está em silêncio, planejando sua resposta. Uma resposta que não será um grito no calor do momento, mas uma ação estratégica, executada no tempo certo, para neutralizar a ameaça de forma permanente. Então, como aplicamos isso na prática, sem nos tornarmos monstros cínicos? A resposta é o equilíbrio. Não se trata de abandonar a bondade, mas de administrá-la. Sua bondade, seu tempo, sua confiança são recursos preciosos. Trate-os como tal. Invista-os em pessoas que provaram seu valor, que demonstram lealdade através de ações, não de palavras. Para todos os outros, ofereça cortesia, profissionalismo, mas mantenha uma distância segura. Use o bem como uma arma. A generosidade pode ser uma ferramenta estratégica poderosa para construir alianças e ganhar reputação, mas deve ser sempre calculada. Um favor concedido deve, sutilmente, criar um senso de obrigação. Um ato de perdão deve vir acompanhado de limites claros e consequências para futuras transgressões. Sua honestidade deve ser seletiva. Compartilhe o suficiente para criar conexão, mas guarde seus planos mais importantes, suas vulnerabilidades mais profundas, para si mesmo ou para um círculo de confiança extremamente restrito e testado. A traição dói porque ela ataca nossa crença fundamental na bondade humana. Mas a lição de Maquiavel é que o mundo não opera com base em ideais, mas em interesses. Ignorar essa verdade é se condenar a ser uma vítima perpétua. Aceitá-la e aprender a navegar por ela é o caminho para o poder pessoal. Você não precisa se tornar cruel. Você precisa se tornar sábio. Você não precisa parar de confiar. Você precisa aprender
em quem confiar. A virtude calculada não é falsidade, é inteligência social. É entender que para fazer o bem em larga escala, para proteger aqueles que você ama e para construir algo duradouro, você primeiro precisa garantir sua própria sobrevivência e estabilidade. Um navio que afunda não pode salvar ninguém. A dor da traição é o fogo que pode forjar em você uma nova força. Deixe que ela queime a sua ingenuidade. Deixe que ela transforme sua bondade frágil em uma virtude de aço. Aprenda a usar a máscara, a controlar suas emoções, a ser um observador astuto da natureza humana. Domine sua própria virtude, para que ela sirva a você e não aos seus inimigos. O mundo é um palco, e as regras nem sempre são justas. Mas você pode escolher ser um peão indefeso ou o jogador que move as peças. A escolha é sua. Abandone a fraqueza da bondade cega e abrace a força da sabedoria estratégica. Comente abaixo. Poder não perdoa descuido. Quero ver quem está pronto para começar essa jornada. E se você quer aprender a criar vídeos como este, a transformar suas ideias em conteúdo poderoso e construir uma nova jornada aqui no YouTube, clique no link que deixei na descrição. Lá você encontrará o caminho para dominar essa arte.